Olá, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. O respeito à soberania dos estados para gerenciar os seus problemas sem interferência externa é um direito defendido internacionalmente. Mas existe alguma situação em que a intervenção internacional é possível? No programa de hoje, vamos falar sobre o chamado direito de ingerência. Para debater o tema, eu recebo o professor de Direito Internacional e Relações Internacionais, Renato Zerbini, e o advogado e professor de Direito Internacional, Juvenal Neri. Para entender melhor este assunto, vamos acompanhar uma matéria produzida pela nossa equipe. O direito de ingerência é o direito reconhecido ou legítimo que uma ou mais nações têm de violar a soberania de outro Estado. Isso deve ser feito com a autorização de uma autoridade supranacional, como a Organização das Nações Unidas, por exemplo. O termo foi alterado para direito de ingerência humanitário, justificando assim uma possível causa de intervenção depois de um episódio durante a Guerra do Biafra, numa província nigeriana no final da década de 60. O trabalho da Cruz Vermelha foi completamente desrespeitado. As pistas de aterrissagem para os aviões que ajudariam a população foram bombardeadas e os hospitais destruídos. Mas o direito de ingerência ainda é objeto de controvérsia entre os juristas. Os que o defendem afirmam que ele existe para defender e dar assistência às populações em risco e, por isso, deve estar acima da teoria da soberania dos Estados. Já a posição contrária considera que a violação à soberania de um país pode encobrir interesses que fogem completamente de questões humanitárias. Bom, eu agradeço, antes de mais nada, a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema. E aí eu gosto, muitas vezes, de fazer uma abordagem referente a um recorte histórico de determinadas questões. E essa questão do direito à soberania não é propriamente uma unanimidade do ponto de vista histórico. Há um período significativo da história da humanidade, das civilizações, em que prevalecia a lei do mais forte. A partir de quando se fala a respeito desse direito de soberania tão caro nas discussões internacionais de hoje em dia? A soberania, na verdade, ela é afincada como princípio geral de direito internacional público, historicamente, a partir de 1648, com a paz de Westfália, e aí marca a largada da consagração dos 6 grandes princípios gerais de direito internacional público, que estarão finalmente consagrados na Carta de São Francisco, que cria a Organização das Nações Unidas, em 1945, uma caminhada larga, né? E desde uma perspectiva histórica, então, a soberania, ela dá a largada nesses princípios. Soberania, primeiro princípio. Segundo princípio, justamente o da não interferência nos assuntos internos de outros estados, o da não ingerência. O terceiro grande princípio, a proibição do uso da força. O quarto grande princípio, se a força passa a ser proibida, solução pacífica de controvérsias. O quinto princípio, cooperação internacional. E, finalmente, os direitos humanos, em 1945, com a Carta de São Francisco, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos estes acompanhando, é claro, uma série de recortes históricos que vão desde do Estado Westfaliano de 1648, passando, por exemplo, ao Concerto Europeu, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, até desaguar na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. De modo que é um contínuo de afirmação de princípios. Em realidade, eu costumo brincar que, em termos de civilização humana, nas nossas diversidades culturais, políticas e jurídicas, são esses 6 pontos, tudo aquilo que a nossa espécie conseguiu construir. Marcando particularmente a segunda metade do século XX, essas 2 primeiras décadas de século XXI, a efetividade desse princípio de não ingerência, ela tem se verificado ou ainda é algo um pouco utópico, professor Juvenal? Soberania, ela foi colocada, inserida como um dos elementos dispensáveis do Estado, o Estado moderno, a concepção de Estado moderno. Quando você olha para o Estado, onde ele tem delimitado o seu território, onde ele tem um povo, entra o terceiro elemento, soberania, para resguardar este perímetro territorial e o seu povo. Então, dentro dessa perspectiva,
é que se busca a não ingerência, é não permitir que outros estados soberanos, pelo princípio da igualdade dentro da comunidade internacional, é não permitir que outros estados tomem parte dessa soberania. Deste pressuposto, há também uma divisão, também de marcos históricos, de que essa soberania ela não é absoluta como era no passado. Um passado bem recente, datando aí das 2 décadas do século XXI, nós temos que a soberania para muitos internacionalistas era uma soberania absoluta. E hoje nós já temos, e o professor é partidário disso, escreve sobre isso, que essa soberania ela se relativizou. Se relativizou por quê? Porque hoje tem um princípio também a ser obedecido, que é o princípio dos direitos humanos. Se você pautar por um peso de soberania absoluta em detrimento da vida, que é o máximo do direito, nós podemos aí fazer uma distinção. O que é a soberania absoluta? E até que ponto ela pode ser relativizada se colocar em xeque a vida humana, o ser humano. Até um princípio constitucional, dignidade da pessoa humana. Por que dignidade da pessoa humana? Porque todo humano tem direito a uma vida digna. E o Estado é o responsável pelo seu nacional. Seria o único tipo de exceção prevista, inclusive, do ponto de vista da própria Organização das Nações Unidas, no sentido em que há um direito de ingerência, seria especificamente essa situação? O que se chama direito a uma ingerência, em realidade, é uma exceção. Né? Seria uma exceção, em grande medida, inclusive a proibição do uso da força nas relações internacionais. Mas, institucionalmente, ele já está previsto na Carta de São Francisco, na Carta da ONU. Se nós observarmos já no seu artigo 2º, ela vai dizer que, desde quando haja ameaça à paz, ruptura à paz ou qualquer ato de agressão, desde a perspectiva do direito internacional, pode ocorrer a ingerência desde que autorizada pelas Nações Unidas através de seu Conselho de Segurança. De modo que há uma institucionalidade que dá a legitimidade jurídica de existência do direito de ingerência. Todos esses princípios gerais de direito internacional público, desde a soberania até os direitos humanos, eles não têm uma hierarquia absoluta, todos devem ser observados. Entretanto, os direitos humanos, eles são observados em todas e quaisquer circunstâncias. Os direitos humanos, em realidade, têm sido o mote através do qual, pela grande maioria de suas vezes, o Conselho de Segurança autoriza a ingerência em estados soberanos. O fato gerador da Primeira Guerra Mundial, daquele conflito, é aquele tiro disparado em Sarajevo. Mas há uma série de elementos desencadeadores, que são os acordos que foram firmados entre os diversos países que acabaram se posicionando num determinado tabuleiro, e embora se achasse que nós teríamos soluções diplomáticas que sanariam o problema, acabou se desembocando naquela carnificina. Esse quadro, considerando-se estes pressupostos, eles, na situação atual, isso poderia ser evitado se houvesse esse tipo de salvaguardas em relação à interferência em outros países? É pertinente esse tipo de comparação que eu estou tentando fazer aqui? A ONU foi criada para justamente pacificar esses conflitos. Na iminência de um conflito, a ONU entra para negociar, para acabar, de fato, com este conflito. Óbvio que se tivesse uma organização internacional, poderia ser qualquer uma outra, neste período, creio eu, não vou afirmar que não houvesse guerra, mas creio eu que ficaria muito mais difícil os atores internacionais se declinassem para essa carnificina. Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial foram cruciais para que houvesse essa arquitetura com relação ao chamado direito de ingerência. Até mesmo porque, se nós repararmos as peculiaridades da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ambas corroboraram para que essa correlação soberania e direitos humanos consumassem como fatores decisivos na hora de se poder ingerir. Por quê? Porque
A Primeira Guerra Mundial, desde uma perspectiva histórica, aí foi realmente uma guerra de fronteiras, atentando à soberania, que é a consagração dos primeiros princípios gerais, né? Foi fundamentalmente uma guerra para retomar as fronteiras europeias antes do concerto europeu, porque os germânicos não ficaram lá tão satisfeitos. A Segunda Guerra Mundial trouxe à humanidade um fator de preocupação ainda maior do que a dimensão puramente territorial soberanista, que foi a ideia que fez com que Hitler lograsse mobilizar uma sociedade de um único Estado contra todos os Estados do planeta, que é a ideia da superioridade da raça germânica sobre as demais. Isso conlleva a afirmação dos direitos humanos. Então, essa somatória histórica da Primeira Guerra Mundial, eminentemente territorial, Segunda Guerra Mundial, territorial, mais fator de hegemonia de uma raça sobre as demais, foram essenciais para a configuração jurídica da delimitação da ideia do direito de ingerência na Carta de São Francisco, que é a Carta das Nações Unidas. Tanto é assim que a Liga das Nações surge depois da Primeira Guerra Mundial, fracassa, né? Não tem essa possibilidade de evitar a Segunda Guerra Mundial, e as Nações Unidas são criadas após a Segunda Guerra Mundial, com essa perspectiva essencial dos direitos humanos. O nosso programa volta dentro de instantes, logo depois do nosso intervalo. Não saia daí. Vem aí o Congresso Internacional Direito do Agronegócio, que vai debater o tema Perspectivas do Setor Rural no Mercado Globalizado, dias 4 e 5 de agosto, no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo. Informações e inscrições no site www.inre.com.br. Bom, o Direito Sem Fronteiras está de volta. Nós continuamos falando a respeito do direito de ingerência. Na situação presente, que temos diversos conflitos ensaiando ou até efetivamente acontecendo em diversas partes do mundo, como é que pode haver uma autorização para que efetivamente haja uma interferência em relação ao quadro atual que nós estamos tendo? É convocado o Conselho de Segurança da ONU? De que maneira isso se dá? O Conselho de Segurança das Nações Unidas sempre será convocado por um de seus membros. Nós não podemos esquecer que a sua forma de composição se dá através de 15 dos atuais 193 Estados-membros das Nações Unidas, sendo que 5 desses 15 são permanentes. Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra. Estes têm o chamado poder de veto, vale dizer, apenas um desses 5 podem vetar a decisão tomada não só pelos demais 14 do Conselho de Segurança, como também dos demais 192 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Qualquer um desses estados pode levar o tema a ser tratado e a decisão será tomada no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A questão da soberania, na verdade, ela não está restrita apenas à questão de fronteiras delimitadas e da defesa pela força. Há outras formas de intervenção e que, em princípio, poderiam gerar até um protesto de uma determinada nação em relação à sua soberania, por exemplo, em questões de saúde, e que muitas vezes são determinadas e que acabam ocorrendo mediante uma negociação, por exemplo? Temos que analisar a soberania sob 2 aspectos. A soberania, ela trata da questão interna, onde existe um poder central e o povo se submete a esse poder central. E a soberania no aspecto internacional, ou seja, é o reconhecimento do Estado em relação aos demais componentes da comunidade internacional. Se nós analisarmos que o povo se submete a esse poder central e o poder central está, vou usar uma linguagem mais simples, esmagando o seu povo, colocando o seu povo em situação de risco, como epidemias, desastres, catástrofes, e o Estado não é suficiente para cuidar desse aspecto, há sim uma possibilidade da intervenção. E até aproveitando o tema,
muitos confundem o tema intervenção com ingerência. Só que temos que analisar que a intervenção é o gênero e a ingerência é a espécie. É um tipo de intervenção. E nesse aspecto, tanto no aspecto saúde, como no aspecto de catástrofes ambientais, nós temos que analisar que é possível sim, porque coloca em risco o povo nacional. O Estado não é capaz, não é suficiente para cuidar. E aí abre-se a possibilidade desse ator internacional receber uma ingerência internacional. E qual o papel do Estado que está nessa situação no sentido de aceitar ou não que haja algum tipo de ingerência? Como funciona? Qual é a dinâmica do ponto de vista jurídico nesse caso? A dinâmica desde a perspectiva jurídica, sobretudo no caso da ingerência humanitária, ela obedece à regra geral do direito internacional público, no qual o Estado que recebe essa ingerência também manifesta o seu consentimento, né? O consentimento é característica central do direito internacional público. Então, ele vai dizer que ele sim necessita dessa ingerência internacional e o seu papel será o de fundamentalmente facilitar, porque essa nomenclatura humanitária, conforme bem destacou o professor Juvenal em sua intervenção, ela vai obedecer desde a perspectiva dos conflitos armados até mesmo os desastres ambientais, catástrofes naturais e, por que não dizer, catástrofes econômicas. Sim. Também, né? Então, crises, né? As crises. E aí a comunidade internacional manifestará a sua ingerência e o Estado manifestará o seu consentimento para com essa ingerência. Nós falamos especificamente da Organização das Nações Unidas, mas eu perguntaria se nessa classificação não estariam também, por exemplo, as discussões referentes à União Europeia, à crise econômica da União Europeia e, vou citar um caso mais direto, a Grécia, por exemplo. Ali se trata de um caso de ingerência de um organismo internacional? Ali as jurisdições, elas têm a sua própria normativa. Quando nós estamos discutindo o papel das ingerências, nós estamos sendo guiados pela Carta de São Francisco, pela Carta das Nações Unidas. Desde a perspectiva, por exemplo, da União Europeia, os seus Estados-membros terão uma normativa que é diferente, até mesmo porque na União Europeia se aplica aquilo que se chama da eficácia direta, vai dizer, as normas que são decididas no Parlamento Europeu não precisam passar pelo processo de internalização das normas de direito internacional, já tem eficácia direta nos Estados-membros da União Europeia. Então, é um processo bastante diferente do processo que ocorre no âmbito das Nações Unidas. Boko Haram, é o caso do sequestro, que ainda está em andamento, na verdade. O Estado pode pedir também, não, venham aqui me socorrer porque eu estou numa situação complicada. Isso efetivamente pode acontecer? De fato, pode e deve acontecer. Porque a partir do momento que eu sei que eu sou insuficiente, se eu tentar manter essa posição, eu posso causar um mal muito maior do que aquele de humildade. Pedir socorro é ser humilde. Desde a perspectiva do regime internacional, nós estaríamos entrando em uma outra seara dos princípios gerais, que seria justamente o da cooperação internacional. E a solidariedade. Né? Solidariedade é importante. Exato, e aí é uma comunhão dos esforços da comunidade internacional sob os pilares dos princípios gerais. Nós estaríamos aí na soberania, de novo, né? Cooperação internacional e direitos humanos, 3 pilares fundamentais. Embora essa situação, do ponto de vista operacional, efetivamente não seja algo propriamente positivo, um país que passa por uma situação dessas não é uma situação positiva, mas do ponto de vista até moral, essa talvez seja a situação mais fácil de uma certa forma. Caso do tsunami, por exemplo, que nós tivemos na Ásia, a movimentação é imediata, mas aí vamos voltar àquele caso das intervenções armadas que muitas vezes são as mais polêmicas. Me refiro especificamente, por exemplo, ao caso de Ruanda, que já foi citado aqui no Direito Sem Fronteiras, inclusive. Houve o envio de tropas especificamente, mas aquela situação em que muitas daquelas tropas, sob o comando da Organização das Nações Unidas, tiveram uma atuação limitada e muitos massacres ocorriam, às vezes, na rua ao lado onde as tropas estavam, mas não podia haver uma intervenção.
Como a legislação internacional, como os dispositivos internacionais tratam situações como esta? As chamadas intervenções humanitárias com o uso da força somente acontecerão se autorizadas pelo Conselho de Segurança. A partir do momento que há essa autorização, a força ela será aplicada de acordo à autorização. Há, em realidade, uma evolução, porque a época dessa situação específica, por exemplo, muitos dos funcionários não podiam sequer usar armas de fogo. Outros já se podiam. A partir dessas situações é que houve um avanço nesse modus operandi das situações em campo. O fato é que tudo isso estará regimentado pelo tratado que vai que cria essa missão específica para aquele caso concreto. Então, nós temos situações como, por exemplo, quando a OTAN resolve intervir na ex-Iugoslávia, ali as Nações Unidas sequer foi consultada. É por isso que a cada operação nós temos até uma nomenclatura diferente. Por exemplo, United Nations Verification Mission, especificamente com relação a Angola. O Haiti tem uma outra denominação. É porque é praticamente uma situação ad hoc. Para aquela situação é feita um conjunto de dispositivos e alocado um conjunto de efetivos para que ali ela haja. Isso é um processo um pouco complicado, de certa forma, do ponto de vista operacional e leva uma certa lentidão, às vezes, em determinadas intervenções. Nós não temos ainda regulamentada esse direito de ingerência. A própria Carta das Nações Unidas, ela até tem um dispositivo que proíbe a ingerência. Então, a falta de um dispositivo, de um tratado, de uma convenção, de um acordo internacional é que dificulta toda essa participação num caso fático. Existe nas Nações Unidas uma cultura conceitual que consolidou as chamadas operações de manutenção de paz. Boutros Ghali lançou uma publicação chamada Um Discurso para a Paz, na qual conceituava fundamentalmente 3 tipos de operações de paz: peacekeeping, peacebuilding e peacemaking. Fazer a paz, construir a paz e consolidar a paz, né? Então, cada um desses estágios demandará a necessidade de reunir as partes em conflitos para tentar uma solução. É importante sempre comentarmos que em que pese todas as críticas possíveis, as organizações internacionais, um organismo como a ONU e essas normas que existem, talvez sejam os únicos espaços que os Estados ainda sentam e tratam de negociar suas desavenças, que não seja pelo uso da força, né? E talvez, só por isso talvez um único mecanismo, né? Um único mecanismo de pacificar. Tem muito mais perguntas que eu gostaria de fazer, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer muito a presença de ambos aqui. Estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com o professor de Direito Internacional e Relações Internacionais, Renato Zerbini, e o advogado e professor de Direito Internacional, Juvenal Nério. Agradeço muito a presença de ambos aqui para falarmos a respeito do tema da semana. E você, amigo da TV Justiça, pode ajudar a fazer o programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra depois. Tchau!